Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos dar sequência às nossas mensagens neste rico e precioso Evangelho. João, capítulo 6. Meus irmãos, eu tenho um grande desafio agora de falar sobre todo este capítulo. Não vai agora ver quantos versículos tem, tá? Por favor. Eu já te adianto, tem 71 versículos. Mas eu gostaria de, nesse tempo, falar sobre todo este capítulo. Porque quando a gente separa, a gente consegue ver com mais detalhes, cada uma das partes. Só que às vezes a gente perde nisso de ter uma visão do todo. Então hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, nós vamos pegar um trecho bem maior para ter uma visão do que este capítulo está nos dizendo. Vamos, antes de tudo, pedir mais uma vez a bênção do Senhor. Deus bendito, nós estamos na Tua presença, Pai. E o Senhor sabe o quão carentes nós somos da Tua palavra. Que o Senhor, Pai, nos ajude nesta hora a desfrutar devidamente, Senhor, do ensino dela. Possamos ser transformados por Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor. Age na minha vida. Age na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Age também na vida daqueles, ó Deus, que não têm ainda um compromisso contigo, Pai. Que o Senhor possa alcançá-los nesta hora. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia ali, naquele lugar, muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Este milagre é muito conhecido. Provavelmente você, se não leu até hoje, pelo menos ouviu falar a respeito desse milagre maravilhoso da multiplicação dos pães e dos peixes. E é interessante que você deve saber disso também. Nós temos nas Escrituras 4 narrativas
da história de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. E este é o único milagre de Jesus narrado nos 4. Quer dizer, foi muito significativo para o povo de Deus no primeiro século essa história. Essa história foi muito importante, tanto é que os 4 evangelistas, cada um a seu modo, cada um enfatizando um detalhe ou outro, escreveram, registraram essa história, né? No versículo 4 nós vemos que a festa da Páscoa estava próxima. O evangelista João, que é o apóstolo João, ele fala no seu livro sobre 3 Páscoas, uma por ano, concorda? Jesus, ele teve o seu ministério público durante 3 anos. Esta aqui que nós estamos vendo é a segunda. Tá? A primeira Páscoa foi quando, você talvez já deve se lembrar, algumas semanas atrás, a gente falou sobre isso, alguns meses talvez, quando Jesus purifica o templo. Ele foi até Jerusalém e ali ele purifica o templo como? Enxotando toda aquela bagunça que estava ali. Né? E ele fala ali que aquele templo deveria ser destruído. E ele se refere, na verdade, a ele próprio. Ele se refere, na verdade, à sua morte. Ele é o templo. Ele é a presença de Deus na terra. Então essa foi a primeira vez, a primeira Páscoa. A última Páscoa é por ocasião da morte de Cristo. E esta é ali a Páscoa no centro, no meio mais ou menos do ministério do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos que ele atravessou o mar da Galileia. Ele estava em Cafarnaum, fica mais ou menos do lado esquerdo do mapa. Não sei se alguém já analisou o mapa de Israel. Eles atravessaram o mar da Galileia para o outro lado, que é um mar, na verdade um grande lago ali, né? Tem 14 quilômetros de extensão. Então eles foram até lá. E lá ele subiu num monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E rapidamente uma grande multidão se formou. E Jesus, seu ministério é ensinar, é falar a respeito do reino de Deus, ele aproveita todas as oportunidades. E ele estava ali ensinando a respeito do evangelho do reino. E as horas foram passando. Não era como é hoje, 50 minutinhos no máximo. Se chegar a 1 hora a gente já cansa, né? Naquele tempo não. E aliás, em muitos lugares hoje em dia, os cultos são extremamente longos. Especialmente no continente africano, tem cultos que demoram 4, 5, 6 horas. Imagina nós aqui cantando 2 horas, mais 1 ou 2 horas orando e mais umas 2 ou 3 horas eu pregando aqui para vocês ouvirem. Imagina, vocês aguentariam? Eu acho que não. Acho que no final disso tudo estaria eu, no máximo aqui, alguns, poucos. Mas nesse momento aqui, e a doutrina, as palavras de Jesus deviam ser extremamente atrativas para aquele povo. Eles ficavam firmes ali, ouvindo e aprendendo. E o tempo foi passando, e as horas foram passando, e de repente começa a ficar tarde. E Jesus olha para aquele povo, olha para Filipe e fala: Filipe, onde a gente vai arrumar pão para tanta gente? Todos já deviam estar com fome. Ele faz essa pergunta simplesmente para testá-lo, porque na verdade ele sabia o que ele ia fazer. E aí nós vemos aqui Filipe e também André, que André é aquele que traz os pãezinhos e os peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos. Tanto Filipe como André, e certamente seus discípulos mais próximos ali, eles têm uma visão absolutamente limitada, terrena, do poder do Senhor Jesus Cristo, né? Eles têm uma visão limitada. Eles falam, Filipe fala, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. 200 denários seria equivalente a 200 dias, ao salário de 200 dias. Digamos aí, sei lá, quanto que seria o salário mínimo? R$30 por dia, aproximadamente. Imagina isso vezes 200. Para alimentar todo mundo. Afinal, tinham só de homens 5.000 ali. Muita gente, né?
Então ele fala, não precisaria de pelo menos 200 dias de salário aí para isso. E aí vem o André, traz o rapazinho com 5 pães, 2 peixinhos e fala, mas o que é isso para tanta gente? Então uma visão limitada deles, mas Jesus surpreende todas as expectativas e ele, como nós vemos aí do versículo 10 ao 11, ele faz todo mundo se assentar, dá graças pelo pão e começa a distribuição e todos se alimentam. E diz aí o final do versículo 11 que eles comiam o quanto eles queriam. Não tinha um pãozinho ou 2 para cada um. Tinha o quanto todos eles queriam. E sabe, quando a gente lê essa passagem, a gente não tem como não se lembrar daquilo que Deus havia feito no Antigo Testamento, dando ao seu povo o maná. E eu quero convidar você a ler essa passagem. Vamos lá para Êxodo. Êxodo capítulo 16. Você sabe que o povo de Israel esteve escravizado no Egito durante cerca de 400 anos. E então Deus levanta Moisés para ser um instrumento de libertação daquele povo. E chega aquele povo no deserto, e eles ali no deserto não tinham a comida que tinham no Egito. E o que eles começam a fazer? A murmurar. E nós lemos aí que Êxodo 16, versículo 1, partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel, toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. E a gente poderia ler até o versículo 21, que narra essa história. Eles estavam ali no deserto e Deus promete fazer vir pão do céu para alimentar toda aquela gente. Agora eu faço uma pergunta para você. Quem proveu esse pão no deserto? Deus. Foi Moisés? Deus. Ou foi o Senhor? Jesus. Foi Deus. Foi Deus que deu esse pão para todo aquele povo. E o pão que Jesus distribui aqui para toda essa gente foi suficiente para todo mundo comer tudo o que queria e ainda sobrar o suficiente para abastecer os cestos de cada um dos seus 12 discípulos mais próximos. Quando a gente lê aqui, dá a ideia de que eles carregaram cestos cheios, né? Não foi isso. Foram 12 cestos, coisas que eles carregavam para levar para uma jornada, para uma viagem. Não era nenhum absurdo. Quer dizer, ele produziu pão suficiente para todo mundo comer o que queria e sobrar o suficiente para cada um dos seus discípulos. Quer dizer, a provisão exata para a necessidade deles.
que acontece? Versículo 14. Todos veem aquilo que Jesus fez e eles dizem: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E eles queriam fazer Jesus rei. Eles estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. Quem deu o pão lá no deserto? Deus. Mas como eles identificam Jesus? Como? Profeta. Como profeta. Eles não o identificam como Deus. Eles identificam ele como o profeta que devia vir ao mundo. Ele de fato é o profeta que devia vir ao mundo. Mas não somente isso. Eles fazem o mesmo reconhecimento que Nicodemos. Observe no capítulo 3 de João. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, olha o que Nicodemos disse para Jesus: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos olha para Jesus e vê o quê? Um mestre vindo da parte de Deus. Isso é verdade? É, mas não é tudo. Ele não é só um mestre vindo da parte de Deus, ele é o próprio Filho de Deus. Ele é Deus encarnado. Aquelas pessoas que se alimentaram dos pães ali, eles reconhecem que Jesus é alguém diferente. Mas eles não veem Jesus mais do que um homem vindo da parte de Deus. Quando na verdade ele é o próprio Deus encarnado. Eles queriam alguém para prover o alimento físico. Eles queriam alguém para ser o libertador político de Israel, uma vez que naquele momento Israel era subjugado pelo Império Romano. Eles queriam um libertador político. Mas Jesus sabia que o reino de Deus triunfaria, não politicamente. O reino de Deus triunfaria por meio da sua morte. E o que ele faz? Ele se retira para orar. E aí nós entramos na segunda parte desse texto. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando, versículo 16, João 6,16. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Então eles fazem o caminho contrário. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, isso seria equivalente a mais ou menos 5 quilômetros. Lembra que eu falei que tinha 14 de extensão? Eles já tinham navegado mais ou menos 5 quilômetros. Eis que viram Jesus andando por sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Não era um homem qualquer que estava ali, concorda? Não era um cara legal, um mestre inteligente. Era muito mais do que isso. E agora eu quero ler com você, como se não passassem 71 versículos, nós vamos ler mais um trecho aqui no Salmo de número 107. Salmo 107, versículo 23. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até aos abismos,
No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Bonança, e assim os levou ao desejado porto. Quem é que realizou esse livramento narrado aqui? Quem é? Deus. Olha só, eles clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou. Eles podiam ter se lembrado disso, exatamente nesta passagem que Jesus vem andando por sobre o mar e se faz ali, depois daquela tormenta toda, se faz a bonança, a calmaria. Porque Jesus é o Senhor que acalma as tempestades. O milagre da travessia. Jesus está o tempo todo provando que Ele é Deus. Ele multiplica os pães. Ele traz libertação no momento de tormenta nas águas. Ele é Deus. E aí nós vamos ao terceiro momento dessa história. No dia seguinte, João 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado na outra margem, no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Qual era o propósito principal, o interesse principal daquela multidão ao ir atrás de Jesus? O interesse principal era o suprimento das suas necessidades físicas. Eles queriam encher a barriga deles. É isso que eles queriam. Eles não queriam outra coisa. Jesus está falando: vocês não estão vindo até mim porque vocês viram sinais. Vamos lembrar o que é um sinal. O sinal é algo visível, é algo que se pode constatar e que reflete uma verdade muito importante. Este sinal da multiplicação dos pães era para levá-los a perceber que Jesus era Deus. Mas eles não estavam preocupados em interpretar esse sinal, eles estavam preocupados em encher a barriga deles. É isso exatamente que Jesus faz. Ele fala para eles: vocês me procuram porque vocês comeram os pães e vocês se fartaram. Versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? É como se eles não tivessem visto nada até então. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim
jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está dizendo é que o mais importante é o alimento que subsiste para a vida eterna, dado por Cristo. Ele é o que há de mais importante. Aquele pão que ele deu àqueles 5.000 homens no dia anterior, no máximo sustentaria eles por algum momento. No máximo mataria a fome por um dia. Mas o pão que ele é para alimento, para a vida eterna. Jesus é o pão que desceu do céu para nos dar vida eterna. E como se alimentar de Cristo? Como se alimentar de Cristo? Versículo 29. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Como é que nós nos alimentamos desse pão do céu que nos dá vida eterna? Nós nos alimentamos disto pela fé. Pela fé. O que é mais importante para a sua vida? A satisfação das suas necessidades imediatas, ou Cristo, que dá vida eterna? O que é mais importante para você? A satisfação das suas necessidades imediatas, ou Cristo? Vimos aqui o contraste entre o pão que alimenta momentaneamente e o pão da vida. E diante dessa mensagem gloriosa, diante dessa verdade magnífica de Jesus, quando ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não vai nunca mais ter fome, quem crê em mim nunca mais vai ter sede, eu vou ressuscitar no último dia. Diante de tudo isso, dessas verdades maravilhosas, nós vemos diversas reações. Primeiro nós vemos as reações dos judeus, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? E aí Jesus responde: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Primeira coisa que Jesus responde para eles é o seguinte: o Pai é quem traz aqueles que vêm a mim. Não adianta vocês ficarem murmurando. Quem for trazido pelo meu Pai vai vir, vai entender, vai ouvir e vai crer. Outra coisa que ele diz é retificar, ou ratificar, melhor dizendo, que ele é o pão que desceu do céu em comparação com a história de Israel. Ele diz no versículo 47: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aquele pão era um pão momentâneo, como este que eu dei ontem para vocês. Eles morreram depois. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele crer, dele comer, não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Pronto, agora começou a complicar. Até então estava no campo das ideias. Ele é o pão. Ele é o pão. Agora ele fala uma coisa realmente contundente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. No versículo 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? O que é isso que ele está propondo? Canibalismo? Não, isso não pode ser. Jesus continua. Respondeu-lhes Jesus, versículo 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e mais, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Esse discurso foi extremamente agressivo para os ouvidos dos judeus. Eles foram ensinados a não comer nada com sangue. Jesus está falando, vocês vão ter que comer o meu sangue, tomar o meu sangue. É um discurso extremamente complicado. Quando João Batista veio dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, isso doeu no ouvido deles. Quando Jesus diz que o pai dele trabalha até hoje e ele trabalha também, quando ele fez uma cura no sábado, isso foi também extremamente agressivo para os judeus. Mas agora quando ele diz que o pão que eu vou dar para que vocês possam se alimentar é a minha carne, vocês vão ter que comer a minha carne e beber o meu sangue, isso foi insuportável. Insuportável. Os judeus não aguentaram isso. Mas tinha um pessoal ali, dentre os judeus, talvez outros de fora, que seguiam Jesus. Porque os judeus sempre se posicionaram, os judeus no sentido ali da liderança judaica, os fariseus, eles seguiam, mas seguiam de longe. Mas tinha um pessoal que estava sempre por perto, chamados discípulos. Não os 12 ainda. Tá? Os que estavam sempre seguindo Jesus, mas não eram os 12 apóstolos. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava?
É mais ou menos o seguinte: vocês estão escandalizados de eu falar essas coisas? O que vocês vão pensar quando vocês me virem subindo para o céu de novo? Vocês estão achando estranho eu dizer que eu vim do céu? Eu quero ver quando vocês me virem subir de volta. E aí ele diz: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: alimentar-se de mim não é comer a minha carne física. Alimentar-se de mim é alimentar-se das minhas palavras. É isso que ele está dizendo. As palavras que eu vos digo é que vão alimentar vocês, é que vão sustentar vocês. Creiam nessas palavras, é pela fé. É óbvio que ele não está falando sobre um canibalismo. Há um sentido espiritual nas palavras de Cristo. Isso que nós lemos aqui do versículo, basicamente 54, 55 e tudo que está em torno disto, é uma referência muito clara ao que hoje simbolicamente nós fazemos na ceia do Senhor. Quando nós comemos o pão, tomamos o cálice, o suco da uva, nós estamos fazendo simbolicamente algo que é real no âmbito espiritual. A nossa vida é mantida, sim, pela morte de Cristo. Não é como muitos pensam que o pão se torna de fato a carne de Cristo, o suco da uva se torna de fato o sangue de Cristo. Não é isso. Há apenas o sentido espiritual. Nós vivemos espiritualmente. Por quê? Porque Cristo morreu. A morte de Cristo nos vivifica. Crer nisso é que vai nos dar vida eterna. E aí Jesus completa dizendo: contudo, versículo 64, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A reação dos seus discípulos foi murmuração e abandono. Olha o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eles não gostaram dessa ideia. Eles não gostaram dessa ideia e abandonaram Jesus. Então vimos a reação dos judeus e dos discípulos de modo geral. Eles murmuravam, eles não se conformaram com o que Jesus estava dizendo, e muitos deles, a maioria deles, simplesmente parou de seguir Jesus. Mas teve um grupo que agiu diferente. E aí nós vemos aqui do versículo 67 em diante o grupo dos 12, a reação dos 12. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? E aí Pedro, falando em nome de todos os outros, Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Jesus replicou: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Qual foi a reação dos 12 diante desse discurso horripilante sobre comer a carne e beber o sangue de Jesus? Qual foi a reação deles? A reação deles, representada por Pedro, foi fé. Olha o que ele disse: nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo. O Senhor é o ungido de Deus. O Senhor é o Cristo.
aonde nós iremos? As palavras de vida eterna são ditas pelo Senhor. Mas no meio desses 12, nem todos eram verdadeiros crentes. Nessa pequena comunidade de fé, com 12 pessoas, havia um descrente. E nós sabemos que era Judas. A pergunta que eu deixo para você: qual tem sido a sua reação a esse discurso de Jesus? Qual tem sido a sua reação? A reação dos judeus e dos discípulos em geral foi murmuração e foi o abandono. Eles ficavam entre si reclamando e logo, não dá, chega, não vou mais seguir Jesus. Abandonaram Jesus. Talvez você não fique murmurando. Talvez você nem abandone, pelo menos não a igreja. Talvez você até continue. Talvez por um costume, talvez por qualquer outra razão, você continua perto. Você continua na comunidade da fé. Mas há no seu coração a fé verdadeira, que Jesus é o Filho de Deus. Há no seu coração a certeza de que a tua vida depende da morte de Cristo. Que você tem vida porque Ele morreu por você. Como você tem reagido aos sinais de Jesus? Você é um destes que vai atrás de Jesus para encher a sua barriga? Você é um destes que procura o Senhor para satisfazer as suas necessidades imediatas? Ou você é destes que fala: Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio no seu sacrifício por mim. Eu creio que eu estou unido ao Senhor por meio da sua morte. Eu confio no sangue derramado. Eu confio que o teu sangue me lava e me purifica de todo pecado. Eu sei que o Senhor fez um novo e vivo caminho por meio da sua morte. E eu acesso diretamente o trono da graça de Deus por seu intermédio. Qual é a sua reação? Qual é a sua reação?